e amém. Quem crê nisso, dê um glória a Deus, uma salva de palmas. Em nome de Jesus. Aleluias. Podeis sentar a todos. Glórias a Deus, amém? Deus é bom, igreja? Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: meu irmão, Deus é bom. Fala mais alto: Deus é bom. Deus é bom, amém? Glória a Deus por isso, porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre, amém? Glória a Deus. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Walter Matos, eu sou pastor, agora estou aqui auxiliando o pastor Wellington na Nova Vida de Andaraí, amém? Glória a Deus. Eu convido a amada igreja, sem mais delongas, que abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no seu capítulo de número 4. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo de número 4. A palavra que Deus colocou no meu coração fica lá no versículo de número 35. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. O título dessa mensagem eu intitulei como: Não deixe a tempestade te desanimar. Esses dias teve uma tempestade aí, não é verdade? Choveu pra caramba. E aí, muitas pessoas pensaram: não vou nem sair de casa, né? Vou nem sair de casa, está chovendo pra caramba. Mas Deus tem algo para falar com você mesmo em meio à tempestade, amém? Glória a Deus. Todos acharam, amém? Capítulo 4, versículo 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos à outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande a bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, vamos orar novamente. Pai amado, Pai bendito, obrigado, Senhor, porque aqui foi lida a Tua palavra, Senhor. Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra que separa junta de medulas, alma de espírito, Senhor, que nos traz o verdadeiro discernimento, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, te pedimos, Senhor, fala com o Teu povo, fala com cada um no particular, Senhor. Deus Todo-Poderoso, fala com cada um no íntimo, Senhor, aquilo que o Teu povo precisa ouvir, Senhor. E usa-me, Senhor, como o Teu instrumento mais uma vez, em nome de Jesus, amém e amém, glórias a Deus. Em Marcos, no versículo 35, Jesus, a partir do versículo 35 do capítulo 4, Jesus vai nos ensinar a lidar com as tempestades. É inevitável em nossas vidas que as tempestades venham. Mas pastor, eu faço tudo certinho. Pastor, eu sigo aquilo que Deus manda. Meu amado, minha amada, a tempestade, ela vem para todos. Amém? Então dá um pulinho na sua Bíblia, versículo 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos à outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Para aqui. Jesus chega para aqueles discípulos e fala: passemos a outra margem. Interessante é, o que os discípulos fazem? O que os discípulos fazem naquela ocasião? Eles começam a ir para outra margem. Nem
toda tempestade é culpa nossa. Fala para o seu irmão, meu irmão, nem toda tempestade é culpa sua. Fala para ele. Fala para o seu irmão, nem toda tempestade é culpa sua. Nem toda tempestade é culpa nossa. Os discípulos, eles fizeram o que Jesus mandou. Eles não fizeram nada de errado. Eles não resolveram tomar o próprio caminho. Eles obedeceram a Jesus. Como saber que o que estamos passando é nossa culpa ou porque nós temos que passar? É simples, meu amado. Basta você se perguntar: eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou? Eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou? É essa pergunta que você tem que fazer. Eu estou fazendo aquilo que Jesus disse para eu fazer? Então, meu amado, se Jesus falou para você fazer, saiba de uma coisa: independente do que aconteça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem, ainda que seja uma tempestade. Ah, pastor, mas quando vem a tempestade é difícil pensar assim, né, pastor? Quando a gente está no meio da tempestade, a gente só pensa em sair dela. É verdade. É verdade. Mas nós devemos aprender com Jesus em como passar pela tempestade. Dê um pulinho na sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 37. Diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Se você pergunta para Deus: mas se eu faço a sua vontade, te sirvo, por que essa tempestade? É fácil entender a tempestade, é fácil entender na vida de Jonas. Porque Jonas, Deus mandou Jonas ir para um lado, Jonas foi para o outro. Jonas estava indo contra a vontade de Deus. Mas e quando ele manda os discípulos passarem a outra margem? E os discípulos vão e começa a tempestade. Na nossa vida também é assim. Na nossa vida também é assim. Muitas vezes passamos por tempestades, mesmo fazendo a vontade de Deus. Mas há um propósito para nisso na sua vida, meu amado, minha amada. Há um propósito, e Deus vai nos ensinar. Há 3 perguntas nesse texto que nos farão entender por que devemos passar pelas tempestades da vida. Amém? Há 3 perguntas. E a primeira pergunta fica lá no versículo de número... Vamos no versículo de número 38 primeiro. E Jesus, na polpa do barco, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, desce. Para aqui. Versículo de número 40. E então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? A primeira pergunta: por que sois assim tão tímidos? Jesus vai me perguntar: por que somos assim tão tímidos? Jesus, ele coloca algo em nossas vidas. Jesus, ele prepara algo para conquistarmos. Jesus tem algo lá na frente. Mas parece que as tempestades, elas vão tirando a nossa fé. As tempestades, elas vão sugando as nossas forças. As tempestades, elas vão nos atrapalhando. Amém, igreja? Por quê? Porque você começa a esmorecer. Você começa a perder a sua fé. Amém? Mas continua, segundo ponto. Volta no texto, versículo de 38. Jesus estava na polpa dormindo, sob o travesseiro, e eles
despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Agora, a pergunta não é mais de Jesus. A pergunta é dos discípulos. Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes você chegou para Jesus para falar: Mestre, o Senhor não se importa com o que está acontecendo comigo? Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Aqueles discípulos, aquela não era uma simples pergunta, era uma censura, era um questionamento. A sensação, muitas vezes, de que Deus está indiferente, fizeram aqueles discípulos fazer esta pergunta. E talvez você esteja passando por esse momento na sua vida. Talvez você esteja se perguntando: Mestre, por que eu estou passando por isso? Mestre, por que isso acontece em minha vida? Mestre, mas saiba de uma coisa: Deus tem um propósito. Amém? Deus tem um propósito na sua vida. Temos uma séria necessidade em conciliar nossa urgência com a demora do socorro divino. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós queremos que Deus se apresse. O interessante é que quando Lázaro morre, o maior questionamento de Marta é: Mestre, por que o Senhor não chegou antes? Meus amados, se ela conhecesse o poder de Jesus, ela saberia que Jesus tinha poder para ressuscitá-lo. Mas a preocupação era: Mestre, por que tu não chegaste antes? Estamos assim, ansiosos. Estamos andando ansiosos. Muitas vezes, como diz o primeiro texto, perdemos a fé. A nossa fé vai esmorecendo e começamos a ficar ansiosos. Começamos a ficar desesperados. Mestre, não importa que pereçamos. Jesus, se o Senhor não tivesse demorado, Lázaro ainda estaria vivo. Olha, Jesus, ela sabia que Jesus tinha poder para curar, mas ela não sabia que Jesus tinha poder para ressuscitar. O teu Deus tem poder para curar, mas Ele tem poder para restaurar também. Ele tem poder para ressuscitar aquele teu sonho. Muitas vezes você vai falar assim: se Deus tivesse entrado nisso antes, tinha dado certo. Mas Deus pode ressuscitar o seu sonho. Nunca é tarde para Deus, porque Deus entra no tempo certo. Então não adianta nós deixarmos a nossa fé esmorecer. Não adianta nós estarmos ansiosos, quando na verdade Deus tem um propósito. Amém, igreja? Temos dificuldade em conviver com a crise em meio ao silêncio. É interessante que falamos muito da fé de Jó. Falamos muito da fé de Jó. Não, Jó era um homem que tinha muita fé. E realmente, a Bíblia vai falar da fé de Jó. Jó era um homem que tinha muita fé. Muita fé. Um homem que Deus vai falar que, olha, meu servo Jó, servo fiel. Mas o interessante é que Jó perguntou por quê para Deus 16 vezes. Jó levantou queixas a Deus 34 vezes. E o que Jó recebeu? O que Jó recebeu? O silêncio de Deus. Jó recebe o silêncio de Deus. E muitas vezes o silêncio é pior do que uma resposta, um não, não é verdade? Muitas vezes o silêncio é pior do que um não. Porque Deus pode falar sim, não, ou espera. Olha, o espera, às vezes é mais doído do que o não, né? Porque o não a gente fala, olha, é não. Então vamos para outra. Agora quando Deus fala assim, espera, é mais difícil. Interessante que quando Deus resolve quebrar o silêncio, Ele faz 70 perguntas retóricas para Jó. Onde é que você estava?
Jó, quem deu a mim primeiro para que eu pudesse retribuir? Jó, quem foi meu conselheiro, Jó? E Deus faz 70 perguntas retóricas. Muitas vezes a resposta de Deus não é aquilo que você espera, mas é aquilo que você precisa. Amém, igreja? A resposta de Deus muitas vezes não é o que você espera, mas é o que você precisa. Deus às vezes não... A resposta de Deus não tem que ser um sim ou um não. Muitas vezes a resposta de Deus é, olha, você tem que fazer isso. Amém? Então, antes de qualquer coisa que você fizer, consulte primeiro a Deus. Fala, Deus, o que eu tenho que fazer? Se Deus falar isso, e aí você começar a passar por lutas, ai Deus, eu acho que não, era aquilo mesmo. Se Deus falou que era aquilo, é para você continuar aquilo. Se Deus falou vai, não quer dizer que não vai ter tempestade, vai ter, mas vai, porque foi Ele que te mandou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O interessante é que, ao decorrer desse tempo, nós vamos perdendo a fé. Aqueles homens, eles estavam ali no barco. A tempestade começou. Aqueles homens chegaram ao ponto de acordar Jesus. Mas aqueles homens, eles passaram por um momento até chegar ao ponto de acordar Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo na polpa. Deus dorme, minha igreja? Não. Jesus só estava esperando o momento certo, amém? Glória a Deus. Mas na visão daqueles homens, Jesus estava dormindo. Na visão daqueles homens, Jesus estava o quê? Dormindo. Jesus estava esperando o momento certo. Deus não está dormindo na sua vida, por mais que pareça. Ele está esperando o momento certo. Amém? Glória a Deus. Mas por quê? Por que aqueles homens deveriam ter fé e não medo? Primeira causa. Porque quem prometeu? Versículo de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra... Quem foi que disse? Foi o pastor Wellington? Foi o pastor Walter? Não. Quem foi que disse? Jesus. Porque o pastor Wellington disse, se ele disser, ele vai tentar cumprir. Mas se Jesus disser, meu amado, minha amada, é certeza de que ele vai cumprir na tua vida, amém? Não duvide disso. Jesus que te prometeu, você tem que guardar isso no seu coração. Quem te prometeu não fui eu, quem te prometeu não foi um amigo, quem te prometeu foi Jesus, amém? Você tem que entender quem foi que te prometeu. Aqueles homens tinham que entender quem foi que o enviou, enviaram eles, amém? Eles não foram enviados por qualquer um. Foi Jesus que falou, passemos a outra margem. Esse é o motivo para você não perder a sua fé. Porque quem mandou você passar para outra margem foi Jesus. Amém? Mas há um segundo motivo. Há um segundo motivo que diz assim, versículo de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos a outra... Ele disse, passemos. Passemos. Quem é que estava no barco? Jesus. Ele disse, passemos, não passem a outra margem. Ele disse, passemos, porque quando Jesus manda você ir, Ele vai junto contigo. Então há um segundo motivo para você não perder sua fé. Porque Jesus está no barco. Amém, igreja? Jesus está no barco, Ele não apenas mandou você ir, mas Ele está no barco contigo. Mas pastor, a tempestade está brava. Não importa, Jesus está no barco. Vai ter tempestade? Vai ter. Vai encher o barco, vai encher, a água vai entrar, mas Jesus está no barco, amém? Glória a Deus. Eu não me preocuparia. Olha... Estou tirando a água, não está dando certo, eu vou lá onde está Jesus.
Ele não vai morrer, então eu também não vou. Não é verdade? Se eu tivesse ali, eu ia falar assim, opa, vou ficar aqui do ladinho dele. Estou garantido, não é mesmo? Meu amado, minha amada, você está garantido, amém? Você está garantido. Quando a Bíblia diz que você é mais do que vencedor, sabe o que isso significa? Um vencedor é como o Bayern de Munique ganhou hoje. Um vencedor. Eles lutaram, foram lá e venceram. Agora, mais do que vencedor é você já vencer antes mesmo de entrar em campo. Jesus garante a tua vitória antes mesmo de você entrar. Antes mesmo de você passar a margem. Passar para o outro lado. Jesus já sabia, olha, eu já te dei a vitória. Creia nisso. Amém? Não deixe sua fé esmorecer. Terceiro ponto. Por causa do poder de Jesus. Versículo de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Fala para o irmão que está ao seu lado. Quando Jesus mandar, o vento tem que parar. Meu amado, minha amada, quando Jesus mandar, essa tempestade na sua vida, ela tem que parar. Amém? Jesus é o único que tem o poder para cessar a tempestade. Não adianta você ficar murmurando com um, com o outro. Aí fala com um, fala com o outro. Ah, meu Deus, isso vai acontecer. Isso acontece muito quando tem crise em empresa, né? Aí você começa a ver as pessoas, aí ficam lá no canto. Ai, meu Deus, sou eu. Ai, não sei o quê. E isso, e aquilo. Meu amado, minha amada, você está garantida por Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode estar todo mundo falando que você é a bola da vez. Quando chegar na hora, se ele tiver que tirar o gerente, ele vai tirar o gerente para você ficar. Amém? Se Deus não tem para você que saia dali, você não vai sair. Você só vai sair se for vontade de Deus. Amém? Coloca isso na tua cabeça. Não é um homem que decide a sua vida. Quem decide a sua vida é Deus. Mas para isso você tem que fazer o seu trabalho com excelência. Para isso você tem que fazer o seu melhor, como foi pregado hoje aqui de manhã. Você tem que fazer o seu melhor, amém? E Deus, Ele te abençoa, te guarda, te livra. Amém? Glória a Deus. E continua o texto. Terceiro ponto, terceira pergunta. Capítulo 4, versículo de número 41. Diz assim. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe... Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a terceira pergunta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É aquele que traçou a sua vida desde o princípio, antes mesmo de você nascer. Ele já tinha um plano para a tua vida, ele já tinha um destino para você, ele já tinha algo traçado para você, ele já tinha preparado tudo. Foi aquele que te escolheu antes mesmo do ventre da tua mãe. Aleluias. É o Criador do universo. É aquele que rege, é aquele que foi anunciado pelos profetas. É Ele, é Jesus, quem controla a tua vida, quem é aquele que cessa o vento e o mar, eles obedecem a Ele. É aquele que as Escrituras falaram. É o Filho do Deus vivo, amém? Então fica uma pergunta. Se Deus nos ama, por que sofremos? Fica essa pergunta, se Deus nos ama, por que sofremos? É uma pergunta que é muito difícil de ser explicada. É uma pergunta que ela passa a ser latente em nossas vidas desde o princípio. Se Deus me ama, por que eu passo por determinadas coisas? E por mais que isso muitas vezes seja pregado, muitas vezes você tem que passar por estas coisas para você conseguir entender, meu amado, minha amada.
Eu sou uma pessoa que eu tinha muitas perguntas para Deus, desde o princípio. E, por experiência, eu digo que Deus fez algo surpreendente na minha vida antes mesmo de eu nascer. É como os parentes, os vizinhos mais antigos dos meus pais diziam, ele tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Porque Deus tinha um propósito, e Deus tem um propósito na tua vida. Eu, antes mesmo de eu nascer, eu fui fruto de uma traição. Meu pai traiu a esposa dele com a minha mãe. Eu nasci fruto de uma traição. E ali eu cresci numa casa conturbada. Um pai ateu, uma mãe cartomante. Eu nunca tinha ouvido falar da palavra de Deus, muito menos Jesus, na minha casa. E aos 5 anos de idade, aparece para mim e diz assim, meu filho, porque a única palavra que eu conhecia era pai. E eu não tinha referência de pai. Mas ele chega para mim e fala assim, meu filho, Deus te chama de filho. Amém? Deus te chama de filho. E ele fala, meu filho, eu vou te tirar daqui. E Deus me tira dali aos 7 anos e me coloca na casa da ex-esposa do meu pai, aquela que foi traída, para ser cuidado com muito carinho e amor. Olha o que Deus faz. Olha que coisa fantástica que Deus fez na minha vida. E ali eu começo a ouvir a palavra de Deus, a família católica. E aos 12 anos de idade, eu tenho meu primeiro encontro com Deus, num retiro, e Deus fala para mim assim, eu sou aquele que falou que é seu pai, sou eu sou seu pai, sou eu, Jesus. E aí ele se apresentou e ele deu o nome dele. Ele falou assim, sou eu, Jesus, aquele que se apresentou quando você ainda era criança. Mas a nossa vida não é fácil, ela é feita de tempestades, meus amados. Aos 21 anos eu quase morri na pedra do arpador, caindo, e Jesus foi lá e me resgatou. E eu ainda nem convertido era, porque aceitei Jesus naquele culto, mas não fui à igreja. Mas aos 21 anos ele vai e me resgata. Eu caindo lá de cima da pedra. Já tinha alguns minutos, tinha sido dado como morto e de repente eu consigo sair daquela água. Eu sinto Deus me tirando dali. E aos 27 anos, somente aos 26 para 27 anos, eu venho me converter. E aí Deus fala para mim, filho, eu tenho pressa na tua vida. Então Deus está falando para você agora, filho, filha, eu tenho pressa na tua vida. Amém? Eu tenho um chamado para você, eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho algo grande, mas primeiro, se você tem sim que passar por algumas tempestades, porque Deus tem que moldar, tem que tratar, tem que cuidar do teu coração. Há necessidade de passarmos por tempestades. Porque senão o primeiro vento que der, você sai. Você se desvia. Interessante que, eu nunca comento isso, mas agora Deus falando, quando eu estava no curso de formação, CFM, eu só tinha 4 anos de igreja. 4 anos só de igreja, pastor. E Deus já tinha me falado que tinha pressa. Quando Deus falou a primeira vez, eu não sabia por que ele tinha pressa. Eu achava que é porque eu ia morrer, né? É a primeira coisa que a gente pensa, né? Deus, eu tenho pressa na tua vida. Não era da igreja, meu amado, minha amada. Falei, vou morrer. Deus falou para mim, sozinho, no quarto. Eu e Deus. Deus fala para mim, eu tenho pressa na tua vida. Falei, meu Deus, né? Mas não era, porque Deus tinha um chamado. E eu, com 4 anos, eu entro numa turma. E ali o pastor, um professor dando aula, e ele vira para a turma e fala assim, ninguém aqui tem menos de 5 anos, né? Alguém tem menos de 5 anos, levanta a mão. E eu fui o único. Ele falou, pastor, ele virou e falou assim, meu amado, quem era pastor? Não era para você estar aqui. Meu amado, minha amada, independente de falar do que disserem para você, você está onde Deus mandou você estar, amém? Você é aquilo que Deus falou que você é.
E aquele momento todo mundo pensava, esperou, estavam esperando eu sair da sala. Eu fiquei até o final. E no final o Espírito Santo falou com aquele homem de Deus, porque ele era um homem de Deus. E aí no final ele falou assim, não, Deus falou que você tinha que estar aqui sim, porque você é uma exceção. Sabe de uma coisa, você é uma exceção para Deus, amém? Você é algo especial para Deus. Deus cuidou de você desde o princípio. Não deixe as pessoas falarem que você é menos. Não deixe as pessoas te diminuírem, porque Deus tem cuidado de você desde o princípio. A cada tempestade, Deus tem tratado o seu coração. A cada luta, Deus tem te moldado. Deus tem te transformado. Assim como Ele fez com Jó, que Jó falou, Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se Deus nos ama, por que sofremos? As maiores lições da vida não aprendemos na calmaria, e sim na tempestade. As maiores lições da sua vida você não vai aprender na calmaria, e sim na tempestade. É na tempestade que Deus molda o seu coração. É na tempestade, lá em Deuteronômio 8, vai dizer que eu te fiz sofrer, te fiz passar fome, para saber o que estava no seu coração. Deus deixou você, muitas vezes, passar por determinadas coisas, para saber o que estava no teu coração. Deus deixou você passar por situações, sim, mas para saber o que estava no seu coração, porque o fim disso tudo é perfeito, é agradável. Porque Deus tem algo muito melhor do outro lado da margem. Amém? Deus tem um milagre para a sua vida. Mas você não pode parar no meio da tempestade. Se você desistir no meio do caminho, você não vai receber aquilo que Deus tem para você. Deus tem promessas para a tua vida, amém? Se Jó tivesse desistido, ele não teria recebido tudo em dobro, amém? Se José tivesse desistido, ele não teria sido governador, amém? Deus tem algo grande para a tua vida. José está lá, ó, primeiro rejeitado pelos irmãos, foi vendido como escravo. José foi preso, tudo injustamente. Mas chega um momento em que Deus cumpre o que tem na vida de José. Mas era necessário José passar por aquilo, para ele entender que, ó, você não é o último. Você não é superior a ninguém. Foi necessário para José saber que ele seria governador, porque Deus era com ele, amém? Então, para que Deus tenha algo na tua vida, primeiro Ele vai fazer você passar por determinadas lutas. Primeiro vai fazer você passar por tempestades, sim, para saber o que tem no seu coração. Mas Deus tem algo perfeito para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Quem crê nisso, se coloque de pé nesse momento. Vamos orar mais uma vez. Glória a Deus. Nós passamos por tempestades, mas é porque Deus tem vitória para a nossa vida, amém? A tempestade, ela nos faz crescer. As tempestades de nossas vidas, elas vão nos moldando. Porque quando você passa por determinadas coisas, você fala assim, eu não vou desistir, porque eu já passei por muitas coisas nessa vida. Eu tenho as marcas da promessa. Fala para o seu irmão que está ao seu lado. Você tem a marca da promessa. Fala para o irmão que está ao seu lado. Você tem a marca da promessa, amém? Você tem as marcas de Cristo, amém? Glória a Deus! Não deixe ninguém te tirar isso. Não deixe ninguém tirar isso da tua mente, do teu coração. Você tem a marca de Cristo, amém? A marca do Cordeiro está em você, aleluias! Glória a Deus, feche seus olhos. Pai amado, Pai bendito, graça te damos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, porque mesmo em meio à tempestade, Senhor, sabemos, em primeiro lugar, que estamos, Senhor. Estamos sim, Senhor, naquilo que Tu mandaste, Senhor. Aquilo que Tu disseste, Senhor. Deus, sabemos que em meio à tempestade, Senhor, não
precisamos nos preocupar, Senhor, porque quem nos mandou foste Tu, Senhor. E sabemos mais, Senhor, que em meio à tempestade, ó Deus, Tu estás no barco, Senhor. É o Senhor que está no barco, Senhor. É o Senhor que nos garante a chegada até a outra margem, Deus. Deus Todo-Poderoso, toma aquele, Senhor, que está passando por tempestades nesse momento, Senhor. Toma aquele que está passando por lutas, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, sabemos que a Tua palavra pode acalmar este mar, Senhor. A Tua palavra, Senhor, basta uma palavra Tua, que o vento e o mar se acalmarão, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, toma vidas aqui nesta noite, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha trabalhar em cada vida, Senhor. Tira toda a mágoa, Senhor. Tira todo o rancor, Senhor. Tira todo achar inferior, Senhor, porque Tu tens promessas para cada um de nós, amém? Porque nós somos escolhidos Teus, Senhor. Então te pedimos, Senhor, neste momento, Senhor, trabalha na vida de cada um aqui, Senhor. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu amor, pelas Tuas bênçãos, Senhor. É o que te oramos, Senhor, já crendo, Senhor, nos Teus milagres, Senhor, já crendo, Senhor, que chegaremos até a outra margem. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor.